Amém. Bondoso amigo ao nosso Cristo, amém? Amém. Como é bom participarmos dessa amizade com o Senhor. Convido a você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis, capítulo 45, do primeiro verso até o verso de número 15. Gênesis, capítulo 45, do primeiro verso ao verso número 15. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazer sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós, mesmo por me haverdes vendido por aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dize-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gosém, e estará perto de mim, tu, teus filhos, e os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre ele. Depois seus irmãos falaram com ele. Palavras do Senhor. Amém. Amém. Na semana passada falamos sobre culto, uma mensagem voltada para as mães, justo que foi o Dia das Mães na semana passada. As mães receberam a lembrancinha, teve mães que receberam hoje, E só fazendo um breve recado da Natália, líder do Ministério Infantil, na lembrancinha tinha o logo das crianças. O nosso Ministério Infantil agora tem um logo, que é a Vila Kids. Então, se você quer fazer parte do Ministério Infantil, primeiramente ore por esse ministério. Mas agora nós temos um logo. Da mesma forma que a IPI, nós temos o logo da IPI, que é atrás aqui, não vou nem mostrar. Nós temos também o logo das crianças. Então, ore pelas nossas crianças. Que nós possamos se achegar ao bairro com muitas crianças aqui nesse tempo. Amém? Amém. Bom, voltando à pregação, conversamos sobre o Dia das Mães, conversamos sobre a mãe cananeia, que humildemente se chegou humilhada perante o Senhor Jesus, e pelo ato de fé que ela teve com Jesus, sua filha foi curada. Falamos sobre isso na semana passada, conversamos sobre isso. Hoje,
Ainda no tema de família, uma mensagem voltada para as nossas famílias, estaremos falando sobre reconciliação, onde o perdão se torna presente dentro dos nossos lares. Quando nós falamos de família, nós falamos de muitas pessoas vivendo em um mesmo ambiente, pessoas de um mesmo parentesco, pessoas de uma geração, os avós, bisavós, tataravós, enfim, a geração continua. Todas essas pessoas que fazem parte de um lar estão no mesmo convívio. Todos fazem parte de uma comunidade, porque todos possuem algo em comum. Pode ser o sobrenome, e nós, como Igreja de Cristo, falamos que somos famílias da fé. O que temos em comum é a nossa fé em Jesus Cristo. Então, na nossa casa também temos pessoas no mesmo comum, onde todos partilham do mesmo pão, todos partilham do mesmo teto. E histórias acontecem dentro dos nossos lares. Aqueles almoços de família, onde nós reunimos com os filhos, com as filhas, com as pessoas aqui, já falei, com os netos, as netas. Como é gostoso nesses almoços nós partilharmos as histórias e mais histórias dessa família. As histórias comunitárias, onde todos participam, também as histórias individuais, onde cada integrante da família tem a sua história. Mesmo dentro do lar, possui uma história individual. E quando nós partilhamos as histórias, quando nós partilhamos a nossa individualidade dentro dos nossos lares, muitos dos acontecimentos da nossa vida se dá no lar, na nossa casa. Eu falei aqui no começo do mês que temos muitas histórias felizes nos nossos lares, mas também, infelizmente, tem muitos traumas nos nossos lares. Nós precisamos, então, sempre estar de acordo com a palavra de Deus para que o Senhor nos abençoe no nosso lar. Bom, muitas pessoas ou poucas pessoas, todas elas partilham de algo em comum, mas nem todas as pessoas dentro de nossas casas possuem o mesmo pensamento, possuem a mesma linha de raciocínio, ou possuem a mesma escolha, a mesma individualidade. Muitas das nossas ideias dentro das nossas casas, nossos lares, muitas vezes se convergem. Muitas vezes eu penso diferente da minha esposa pensa diferente de mim, o filho pensa diferente do o pai pensa diferente do filho, da filha, o neto então mais diferente de todo mundo. A geração está crescendo, a geração está evoluindo em certa parte, a geração está crescendo e as divergências também estão aumentando. As dificuldades de quando éramos jovens não são as mesmas dificuldades dos jovens atuais. Embora eu seja jovem ainda, faz um ano que eu sou jovem. Mas a maneira como nós éramos antigamente, na adolescência, não é a mesma maneira. Os jovens não se portam dos mesmos costumes. E aí que entra o atrito entre as famílias. Pessoas que pensam diferentes umas das outras. Pessoas que não conseguem mais viver numa comunidade. Por quê? Porque um membro de minha família pensa diferente daquilo que eu penso. É engraçado, porque muitas das nossas criações, dos nossos pais, é a mesma para os filhos. Mas os filhos também são diferentes entre eles. As ideias são diferentes. A maneira de se viver também são diferentes entre os filhos. Mas isso, infelizmente, tem entrado em conflito na nossa casa. Brigas de famílias por ideias diferentes têm se tornado cada vez mais frequentes. Principalmente depois das eleições, não é verdade? A filha, o filho vota em tal candidato, o pai vota em outro, o avô vota em outro. E a democracia, que é algo belo para o nosso povo, nós temos total condição de escolher os nossos representantes, se
torna uma guerra. As pessoas não conseguem pensar diferente, não conseguem viver de diferentes pensamentos. Não sei se houve na sua família, mas no grupo da minha família, no WhatsApp, pessoas já saíram do grupo por conta de motivações políticas. Alguém já viu isso? No grupo da família do WhatsApp, pessoa posta política, já sai. É verdade, acontece isso também. Nós temos divergência em nossas vidas. Não somente no lado político, mas na maneira como vivemos a vida hoje em dia. Temos complicações no casamento. Pessoas estão se ajuntando, não estão casando, estão se ajuntando. E isso tem crescido na nossa sociedade. Pessoas estão saindo das nossas casas sem casar. Os nossos filhos estão se ajuntando com as outras pessoas. Isso precisa ser avaliado. Precisa primeiramente orarmos ao Senhor diante de todos esses problemas. Ideias divergentes, pessoas divididas, sociedade dividida, sociedade polarizada, famílias divididas, famílias que infelizmente não conseguem entrar num consenso, não conseguem entrar no mesmo comum. Convido a você então a adentrar ao texto bíblico e ver a manifestação do Senhor numa família dividida. Convido a você, de acordo com a palavra de Deus, a ser enfático, não na divisão, mas sim na reconciliação. E uma família dividida, a palavra de Deus vai nos mostrar diversas famílias. A gente pode optar aqui por famílias que infelizmente foram divididas devido ao pecado. Mas uma família especial, a família de José, ela estava corrompida, dividida. Se nós lembrarmos a figura de José, aquele que foi preferido de seu pai, onde os irmãos tiveram ciúmes dele por conta dessa preferência, por conta dos sonhos de José, gostaria de você entrasse junto comigo nessa história. Imagine o seu filho mais novo chegar perante os irmãos e falar: olha, eu tive um sonho onde vocês se prostravam diante de mim. O que os irmãos vão achar desse caçula? O que ele está falando? Por que ele fala dessa forma? A gente vai se prostrar a ele? Quem ele pensa que é? Realmente, José teve esses diálogos com seus irmãos, teve a preferência do seu pai, foi mimado também pela mãe, teve ciúmes, os irmãos teve ciúmes de José, tiveram inveja de José, a ponto de querê-lo matar, tirar a vida do próprio José. Mas um dos irmãos fala: peraí, não vamos fazer isso. Vamos jogar no poço, depois a gente joga ele no poço, a gente vê o que faz com José. E todos nós sabemos a história, não é verdade? Os irmãos vendem José para uma caravana que estava indo para o Egito. No Egito, ele é vendido para Potifar, se torna escravo de Potifar, se torna um servo de Potifar. E, infelizmente, a mulher, esposa de Potifar, queria ter relações com José, e José sempre foi temente a Deus, não quis ter essas relações. A esposa de Potifar injustamente acusa José e José foi para a prisão. Olha só quantas coisas ruins na vida de José. Foi vendido como escravo, agora preso. E dentro da prisão revela sonhos. O sonho do padeiro, o sonho do faraó. E José era tão temente a Deus que Faraó se orgulhou de José por conta da sua interpretação dos sonhos, devido à visão que ele tinha, devido ao dom que Deus deu a José. Faraó deu a mais alta autoridade para o não egípcio, para José. Pois bem, José agora é governador.
diante de todas as coisas ruins que aconteceu na vida de José, que todos nós sabemos, José se torna governador do Egito. Para quê? Para salvar a sua família. E vamos focar nesse relacionamento dos irmãos de José com o próprio José. Quando os irmãos pegam José, jogam no poço e vendem, eles mentem para o próprio pai, dizendo que José fora morto por uma fera. Esse pai, que tinha a felicidade do filho, ficou amargo. Jacó ficou muito amargurado devido à morte de José, pensando ele. Tudo isso aconteceu devido ao atrito familiar de José com seus irmãos. Devido a algo que foi mal resolvido perante eles. Não teve conversa, não teve diálogo. Eles foram de modo violento. Pegaram José e já jogaram no poço e venderam. Porém, diante das histórias mal sucedidas de nossas famílias, diante da história, ou parte da história mal sucedida de José, Deus faz dessa história um grande desfecho para a reconciliação de José com seus irmãos. A palavra de Deus nos mostra no versículo 1 de 45, de Gênesis 45, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazer sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José não se conteve diante dos irmãos devido ao arrependimento que esses mesmos irmãos tiveram com ele. Diante do atrito acontecido no passado de José e seus irmãos, se nós olharmos algumas histórias antes, José prega uma peça com seus irmãos. José faz uma artimanha com seus irmãos. Bem coisa de irmão mesmo, né? Pagar com a mesma moeda que eles fizeram comigo. José então coloca nos cereais dos seus irmãos uma prata, uma taça que ele usava na sacola do justo Benjamim. Quem era Benjamim? Benjamim era o irmão mais novo, era o irmão de José. Benjamim era o segundo querido do pai, vamos dizer assim. E diante daquela situação, José flagra os irmãos indo embora com aquela taça e incrimina Benjamim. Judá se levanta e diz: não leve, pode levar a mim ou a tal pessoa, mas não leve, porque meu pai se amargurou diante de um filho que foi morto, que hoje está morto. E se o Benjamim ficar com você, ele vai se amargurar profundamente até a sua sepultura. José consegue perceber no discurso de Judá o arrependimento. Isso, irmãos, é notório dentro dos nossos relacionamentos, O perdão é reconciliador. O arrependimento nos traz reconciliação com os nossos irmãos, nos traz reconciliação com o nosso Deus. A reconciliação nada mais é do que a manifestação da graça de Deus no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Por quê? Porque a comunhão entre todos da casa, a comunhão entre todos da igreja, a comunhão entre as pessoas que frequentam o mesmo ambiente, tanto familiar quanto dentro e fora da família, no seu trabalho, enfim, é de suma importância para o Senhor. A comunhão, onde todos têm algo em comum, é muito valorizado dentro do reino de Deus. Tanto é que Jesus fala em Mateus 5, 23 e 24, ele diz que antes de nós entregarmos a oferta no ofertório, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos.
Se você tem algo contra alguém, ou se alguém tem algo contra você, vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois de você reconciliar, aí sim você entra no altar. A comunidade é algo exemplar para a nossa vida. Nós, isso são os cientistas, sociólogos e professores que falam sobre isso. Nós só conseguimos sobreviver a essa natureza devido à nossa comunidade. Juntos somos mais fortes. Juntos vamos mais longe, mais longe. E o Senhor se importa com a sua igreja. O Senhor se importa com a sua família. Para que vocês permaneçam juntos. Para que vocês tenham vida juntos. Para que vocês possam sobreviver juntos. O lar se torna, então, um local de reconciliação. Mesmo com as ideias diferentes. Em muitos casos, nós teremos a razão. Mas em muitos casos também, nós teremos que deixar de ter razão para ter paz no nosso lar. Em muitos casos, vai acontecer que você vai ter que ceder. Em muitos casos também, quando você tem o exemplo de você ceder, quando todos da família percebem que você está cedendo, se ele os ama profundamente, eles também vão ceder. Isso é família. Isso é entrega. Isso é reconciliação. José se reconciliou com seus irmãos. José deixou de lado aquela pagar com a mesma moeda. E José fala, agora vocês estão salvos. Vocês estão passando fome? Aqui no Egito tem comida e fartura. Vocês precisam de terra. Eu vou providenciar terras para vocês aqui viverem perto de mim. Para que vocês não passem mais fome. Para que vocês sobrevivam. Para que a família possa sobreviver. Em comunidade. Em comunhão. Todos num só comum. Pois quando nós colocarmos o Senhor diante da nossa família, quando nós colocarmos o Senhor diante dos nossos atritos dentro da nossa família, a reconciliação acontece. O perdão vem. As pessoas cedem umas às outras. Precisamos enfatizar dentro dos nossos lares arrependimento, para que quando nós nos arrependemos, o Senhor prosperará no nosso caminho. Pois a reconciliação vem diante do Senhor. José demonstrou isso aos seus irmãos. E o desafio para mim e para você, é que nós possamos nos reconciliar dentro dos nossos lares. Entender da mesma forma que José teve o perdão, se José ofereceu perdão aos seus irmãos, mesmo os seus irmãos tendo vendido, tendo agredido ele fisicamente, jogando ao poço, José teve reconciliação com seus irmãos. Isso vem de Deus, amados. Isso vem de Deus, amados. Não vem de nós mesmos. Porque diante da nossa sociedade, quando alguém dá um tapa, a gente quer dar 2. A pessoa dá 3 e você quer dar 4. E aí todo mundo quer bater em todo mundo. Possamos nos reconciliarmos. Primeiramente com Deus. Nos reconciliarmos com o nosso lar, a nossa casa. A postura de José precisa estar presente diariamente em nossos lares. Mas eu saí em desvantagem. Mas o Senhor te deu. Mas o Senhor colocou a bênção na sua vida. Você não precisa revidar. Mas Ele fez isso comigo, fez aquilo. Tudo bem. O Senhor perdoa. E se Ele é descabeçado, comece a orar por Ele. Comece a falar com Ele, a entender o porquê que Ele está falando dessa maneira. Por que Ele está agindo dessa forma. O diálogo é muito importante em nossas vidas.
o diálogo é importante na vida da nossa família. Se nós dialogarmos primeiramente com o Senhor, nós entenderemos o seu propósito. E se nós dialogarmos uns com os outros dentro da nossa casa, nós iremos entender o porquê de tanto atrito em nosso lar. Gostaria de concluir essa mensagem falando de uma pessoa dentro da nossa Bíblia, que quando nós falamos de reconciliação, logo vem à mente essa pessoa, Jesus Cristo, figura presente em nossas vidas. O Deus que está em nós, está entre nós aqui. Jesus foi injustiçado, assim como José. Jesus sofreu as injustiças, Jesus foi morto, mas teve um propósito. Todo o mal na vida de Jesus foi para a nossa salvação. Todo o mal na vida de José foi para a salvação do seu povo, para que o povo não perecesse da fome. Jesus, injustiçado, foi morto, sofreu, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus. Deixe Cristo entrar no seu lar. Convide Cristo a estar presente em sua vida. Porque quando Cristo está presente no seu lar, a reconciliação com Deus é certa. A reconciliação com os seus filhos, suas filhas, parentes. Pode ser que não seja do dia para a noite, mas creia, descansa no Senhor. Porque o Senhor se mostra presente na vida de seus filhos, de suas filhas, que pedem por reconciliação. Principalmente reconciliação dentro do nosso lar. Mesmo diante das divergências, a graça de Deus abrange todos os problemas do nosso lar. A graça de Deus nos perdoa de todos os pecados. E a graça de Deus demonstra a nós que nós também cometemos falhas e erramos. E que precisamos também pedir perdão. Deixe o seu rancor de lado com aquela pessoa que está dentro de sua casa e seja como José. Perdoe. Também, se você magoou alguém do seu lar, seja como Judá. Se arrependa. Demonstre arrependimento. Creio que assim o Senhor edificará a nossa casa e sairmos de lá com a reconciliação. Amém, irmãos? Amém.